Depois da WWE nos surpreender na última semana com a demissão de vários lutadores, dessa vez o número de demissões foi menor, mas não deixou de ser surpreendente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as demissões dos membros do New Day e dos membros do MFT, que aconteceu na tarde deste sábado, dia 2 de maio de 2026. Se você quer saber mais sobre luta livre, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Bom, falando sobre as demissões primeiro dos MFTs, no último SmackDown a gente já teve a ausência deles, do Tonga Loa, do JC Mateu e do Tamatonga, o que causou um certo estranhamento. Na última semana, naquela leva de demissões que a gente teve a ausência do Talatonga, o que levou à possibilidade de ele ter sido demitido, porém o anúncio não ter sido feito naquele momento, coisa que não se concretizou. Ele apareceu no último SmackDown, atacou vários membros, teve vários lutadores, né, teve vários segmentos ao longo do show, e a gente teve a ausência dos outros membros, o Tamatonga, o Tonga Loa e o JC Mateu. O Tonga Loa ainda continua na empresa, pelo menos até o momento, mas o JC Mateu e o Tonga Loa foram oficialmente desligados da empresa. Não me gera tanta surpresa a demissão desses dois, porque eles vinham sendo muito mal utilizados. O Tonga Loa é de se entender o motivo dele não ser bem aproveitado pela falta de qualidade dele. Ele foi contratado por ser membro de uma família importante da luta livre, mas tecnicamente ele é um lutador muito, muito limitado. Não só limitado, como ruim. Né? Ele boteia em vários momentos. Na última semana, no SmackDown da semana passada, ele boteou em ficar deitado em cima da mesa. Ele conseguiu cair da mesa, o que é algo inacreditável. Então, assim, ele tem uma coleção absurda de bots ridículos que qualquer pessoa que você pega, que nunca viu a luta livre, que nunca pisou num ringue de luta livre, se você pegar ela pela mão e falar pra ela o que que ela tem que fazer, ela vai se comportar melhor do que o Tongaloa. Então, assim, ele é bizarramente ruim, foi demitido, não vai fazer muita falta, mas a demissão do Jace Mateu, ela sim faz falta. Não vou dizer que faz falta pelo que ele apresentou na WWE, mas ele é um lutador muito bom. Um lutador que foi mal aproveitado desde que chegou à WWE. Ele, obviamente, chegou com essa ideia de se envolver com o Solo Sikoa, com os outros membros ali da família, e nisso ele acabou se tornando um NPC. Ele raramente teve oportunidade de mostrar o que ele mostrou nas indies. E isso prejudicou a carreira dele dentro da empresa. Ele sai depois de pouco mais de um ano de ter chegado na empresa, não deixa saudades, conquistou um título de duplas junto dos membros do MFT. E vamos ver o que aguarda ele. Eu acredito que ele vai retornar para as independentes, porque ele é um lutador que se desenvolveu muito bem nas independentes, e eu acho que ele pode se dar muito bem lá. Essa conexão dele com o grupo em si prejudicou a carreira dele dentro da empresa. Mesmo acreditando que se ele tivesse uma carreira solo, ele também não teria um destaque muito grande, porque ele é um lutador que talvez não que peque um pouco na questão do carisma, apesar de no ringue ele ser muito bom. Isso eh, não é o suficiente, né? A gente sabe que na WWE o principal é o que o lutador consegue apresentar, o que o lutador consegue contar de histórias e o quanto de merchandise que ele vende. Por isso que a gente vê aí o Danhausen tendo tanto destaque, por mais que ele não seja um baita lutador, não é um lutador ruim, mas ele não é um grande lutador, ele ainda tem muito destaque, porque ele tem esse toque cômico que atrai muita gente, o pessoal gosta, eu também gosto, e ele tem trazido muito dinheiro para a WWE, é um dos lutadores que mais vende produtos hoje na empresa, e ele é carismático. Então isso são peças que são chave para algum lutador ter destaque dentro da companhia. O Jace Mateu pecava um pouco nessa parte, e apesar dele ser muito bom em ringue, é de se entender a demissão dele. Mas o mais chocante de todos, de tudo que a gente teve aí de demissão nessas últimas semanas,
para mim, supera até a demissão dos lutadores da semana passada. Não foi uma demissão em si, pelo que saiu de notícia aí na Fightful Select e em outros portais, é de que os dois optaram por não permanecer na empresa, dado as condições que a TKO apresentou para eles, né? Eles ainda tinham um contrato, eles não seriam demitidos, mas a TKO ofereceu uma renovação, aparentemente, com alguns ajustes salariais para se adequar dentro dessa realidade que a TKO quer. Os dois não gostaram, são dois lutadores aí de anos de empresa, e eu tô falando do Xavier Woods e do Kofi Kingston, principalmente o Kofi Kingston, que está na empresa há mais de 20 anos. Então, é de se imaginar que, que eles receberam uma proposta salarial muito abaixo do que eles ganhavam, e isso deve ter desagradado os dois. É totalmente compreensível quando a gente fala de dois lutadores de tanto destaque nos últimos anos. Lutadores. Vou falar separadamente de cada um. O Xavier Woods, que surgiu ali no NXT, depois rapidamente ele foi para o main roster. Acabou não se destacando tanto no início, ele acabou tendo ali uma breve parceria com o R-Truth, eh, chegou a estar perto de ser demitido em determinado momento pela falta de oportunidades. Ele se envolveu ali com o Brodus Clay, teve algumas conexões, algumas uniões com alguns outros lutadores que não deram muito certo. Então ele acabou ficando próximo de ser demitido. E naquele momento surgiu a ideia dele se aliar com o Kofi Kingston e o Big E, que eram dois lutadores que já haviam tido certo destaque. O Kofi até mais, né, do que o Big E naquele momento. E acabou que juntaram os três, formaram um grupo que no início tinha um, um eram personagens um pouco é, é, que, com uma temática gospel, né? Eles acabaram, com o passar do tempo, transformando e adaptando os personagens para algo mais próprio, desenvolveram um personagem próprio, que foi o que deu muito certo. E em 2014, depois, principalmente em 2015 e 2016, eles eram dos lutadores mais populares na WWE, eram dos lutadores que mais vendiam produtos e dos lutadores que mais tinham destaque. Eles faziam segmentos recorrentes nos shows, eles lutavam semanalmente contra lutadores de grandes nomes e conquistaram o título e tiveram reinados muito longos como campeões de duplas. O Xavier Woods sofreu com lesões em determinados momentos, e inclusive ele está machucado nesse momento, então ele sai da empresa aí tendo conquistado o título de duplas inúmeras vezes com o New Day, mas ele sai sem ter conquistado nenhum título individual. Ele chegou a ter algumas oportunidades por títulos ao longo da carreira, ele ganhou o King of the Ring, né? Se não me engano, em 2021, ele foi vencedor do King of the Ring, derrotando Finn Balor na final. Foi talvez o maior, foi o ápice dele enquanto lutador individual dentro da WWE. Ele chegou também a lutar pelo título dos Estados Unidos contra o John Cena, chegou a lutar pelo título universal contra o Roman Reigns, inclusive na vez que eles se enfrentaram, naquele reinado histórico do Roman Reigns, eles se enfrentaram em um SmackDown, enquanto o Woods era o King of the Ring, e eles tiveram uma mini rivalidadezinha ali nesse período que inclusive o Woods não perdeu pro Roman, né? O Woods foi desclassificado, aliás, o Roman foi desclassificado por conta da invasão dos Usos e o Woods ganhou a luta por desclassificação, evidentemente não ganhou o título, mas ele chegou a ter alguns bons momentos em individuais que acabaram não culminando em nenhuma conquista individual, mas ele é um dos maiores campeões de duplas da história da companhia, juntamente do New Day. Falando mais sobre o Kofi, que é um dos meus lutadores favoritos, eu fiquei extremamente surpreendido com a notícia de que ele estava saindo da empresa, mas me ligou um alerta na segunda-feira, quando o Grayson Waller lutou, apareceu no backstage para fazer um segmento com o Adam Pearce, e depois lutou contra o Obafemi e o Kofi não estava lá. Isso me causou um certo estranhamento, mas eu imaginei que não era nada demais. Talvez eles tinham dropado a storyline envolvendo os dois e o New Day ia aparecer no SmackDown e o Grayson Waller ia continuar no Raw. Não foi o que aconteceu, o Kofi e o Woods acabaram deixando a companhia. O Kofi para mim, um dos lutadores mais
subestimados da história da companhia, porque sempre foi um lutador que se dedicou muito. Desde 2006 ele faz parte da WWE, desde 2008 fazendo parte do main roster, então a gente está falando aí de 20 anos dentro da companhia e 18 anos dentro do main roster. Nesse período ele enfrentou lutadores históricos, venceu vários deles, conquistou o título intercontinental 4 vezes, conquistou o título dos Estados Unidos 3 vezes, o título mundial, que foi o ápice da carreira dele, e o título de duplas que ele conquistou tanto do SmackDown, quanto do Raw, quanto do NXT também, em determinado momento. Se não me engano, eu nem parei para olhar, mas ele soma mais de 15 títulos de duplas conquistados ao longo desses 20 anos de carreira. Então, é um dos lutadores que mais conquistaram títulos na história da WWE. Ele também é um dos top 10 lutadores que mais venceram lutas na história da WWE, ao lado de nomes históricos como John Cena, Hulk Hogan, Randy Orton, se não me engano, também está na lista, enfim, outros vários nomes. Então, ele é um lutador. E quando a gente pega para analisar números, estatísticas, recordes, ele é um lutador que está no topo de várias dessas listas. Então, é um lutador que nunca foi prestigiado da forma que deveria, na minha opinião, tanto pelos serviços prestados, né, para a WWE. Ele é um lutador que nunca teve problema fora do ringue, nunca, que eu me lembro, nunca chegou a ser afastado por alguma coisa, por algum motivo, nunca deu problemas nos bastidores, sempre foi um cara que parece ser muito querido nos bastidores. Teve alguns momentos importantes, mas ele, em determinado momento, foi jogado de segundo plano. Ele poderia ter tido uma carreira muito mais brilhante quando a gente pega para falar de conquistas individuais, apesar dele ter conquistado vários títulos de mid-card e o título mundial. Eu acho que ele poderia ter conquistado o título mundial mais de uma vez. Ele provavelmente teria conquistado esse título lá em 2009, se não fosse naquele momento o Randy Orton nerfando ele, né, impedindo ele de chegar nesse cenário de main event, mas ele veio a conquistar o título 10 anos depois, de maneira muito bacana. E ele teve um reinado legal. O pessoal fala mal, algumas pessoas falam mal do reinado dele. Eu acho que foi um reinado bom. Ele lutava regularmente, defendia o título regularmente. Ele foi um bom campeão e segurou o título por 180 dias até ter que passar aquela humilhação de dropar o título por Brock Lesnar em 8 segundos. Foi uma das coisas mais bizarras que a WWE já produziu nesses últimos anos. Então, eu acho que, como eu falei, o Kofi ele tem um currículo muito bom na empresa, e mesmo assim eu ainda acho que a WWE não soube aproveitar ele da maneira correta. Ele poderia, nesse momento, ajudar a elevar outros lutadores, como o Devon Evans. Eu acho que os dois casam muito bem. Os dois poderiam, inclusive, estarem juntos em uma stable, ou até mesmo rivalizar. Eu acho que o Kofi tinha muito a agregar ao Devon. Ele teve bons combates recentemente com o Penta, mais de um combate. O último, os dois chegaram a lutar pelo título intercontinental. O Kofi foi muito bem também. A gente está falando de um cara que está aí com 44 anos, então ele não é nenhum garoto. Obviamente, ele não tem mais aquela agilidade que ele já teve outrora, mas ainda assim era um cara que agregava muito. Eu acho que tinha muito ainda a agregar para a empresa. Eu nunca imaginei que veria ele fora da WWE. Fico chateado com a saída dos dois, principalmente do Kofi, porque era um dos meus lutadores favoritos, sempre foi. E é de se imaginar que para os MFTs, o que vai sobrar para eles é um retorno às indies. O JC Mateu ele vai ter um destaque interessante nas indies, com certeza. O Tangaloa aí pode voltar para o Japão ou fazer alguma outra coisa. O New Day parece ter um caminho certo e cravado, com destino ao Elite quando encerrar esses 90 dias de não competição, né? Eles não podem aparecer em nenhuma outra empresa durante os 90 dias. Passado esses 90 dias, assim, para mim tá mais do que certo que eles estarão na All Elite. O Tony Khan certamente vai colocar um tufo de dinheiro na mão dos dois para levá-los para a AEW. Eu vi muitos lutadores que estão na AEW atualmente falando sobre o New Day, comentando sobre esperar os dois na All Elite. A gente sabe que eles têm uma amizade com os Young Bucks, com o Kenny Omega, e tem uma galera também que fez parte da WWE que tá lá, o Ricochet, o Swerve também, que é outro, que é muito próximo dos membros do New Day. Então tem muita gente lá dentro que é muito próximo dos dois. Então é de se imaginar. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria que os dois estarão na All Elite.
muito em breve, quando encerrar essa cláusula de não competição de 90 dias, os 2 estarão na All Elite. E eu acho que eles têm muito a agregar ainda na divisão de duplas, eu espero que eles apareçam, repaginados com uma persona nova, talvez personagens um pouco mais sérios, e que eles consigam ter uma jornada legal na All Elite. Eu acho que eles vão agregar muito para a divisão de duplas, enquanto isso, a divisão de duplas da WWE segue capenga e segue cada dia pior, porque eles vão se desfazendo das duplas e vão juntando lutadores que eh, não têm entrosamento um com o outro, não necessariamente são lutadores ruins, mas lutadores que não têm entrosamento, e isso para mim é um pouco prejudicial, né? Lembra um pouco ali no meados de 2010, 2011, quando eles não tinham duplas boas consolidadas, então eles pegavam lutadores que estavam encostados e iam juntando e fazendo duplas aleatórias. E nesse momento a gente vê isso, vê muito disso. Eles vêm colocando muitos lutadores que nunca fizeram duplas juntos, enquanto duplas de fato estão sendo mandadas embora, como é o caso do New Day. Mas é isso, vamos ver o que que aguarda, né? O New Day, o JC Mateu, o Tangaloa. Acredito que o New Day vai ter um destaque bem legal na All Elite. Estou curioso para ver é, quando eles estrearem lá, porque para mim é questão de tempo, o que que eles vão trazer para a divisão de duplas. A gente já pode imaginar que a gente terá combates extraordinários, porque, como eu disse, o New Day é uma dupla muito boa, que vai casar muito bem com várias outras duplas da All Elite. É, a gente fica na expectativa e de se imaginar que a gente vai ter um combate entre eles e os Young Bucks, que é uma Dream Match que eles já vinham especulando, que eles já vinham querendo aí há vários anos. Então, agora é a hora. Se não for agora, não é nunca mais. E para mim é questão de tempo até que isso aconteça. E é isso. Não deixa de ser chocante. São dois lutadores que, para mim, estarão no Hall da Fama da WWE, se nada der errado. Eu nunca imaginei que veria os dois fora, principalmente o Kofi, como eu disse. Para mim, o Kofi é um lutador que tem tudo para entrar duas vezes no Hall da Fama, como lutador individual e como membro do New Day, enquanto o Woods, eu acredito que só como um membro do New Day. Então, para mim, não imaginava que chegaria esse dia. Como eu disse, não foram demitidos, mas eles receberam uma proposta de readequação salarial, pelo que parece, e eles recusaram. Eles têm todo o direito de recusar, por mais que eles já estejam muito bem de vida, é de se imaginar que eles ainda queiram fazer um bom dinheiro. Então, a O Elite provavelmente vai proporcionar isso aí para eles. É isso então. Agradeço a todo mundo que assistiu. Deixe os comentários aí. Comentem o que vocês acharam da demissão desses lutadores, o que que você acha que vai acontecer aí no futuro de cada um deles, eh, o que vocês acham que eles podem fazer em cada companhia aí que eles eventualmente possam ir. A gente pode ver eles aparecendo na All Elite, na Ring of Honor ou na New Japan. Enfim, a gente tem que esperar para ver o que que vai acontecer com cada um. Dito isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!